Oi! Hoje o vídeo vai ser meio diferente. Vai ser meio vídeo, meio vlog, meio fotos. No vídeo de hoje eu vou dividir com vocês a experiência que eu tive indo hoje à exposição de Andy Warhol aqui na FAAP em São Paulo. Fica ligado! Olá, pessoas cheirosas! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo legal, comigo tá tudo joinha! Pois é, né, pessoas cheirosas? Fui à exposição na FAAP sobre Andy Warhol e foi um prazer rever aquelas obras de arte, porque quando eu estava nas gringas em 2001, olha, faz tempo, eu tive a honra de ir no Museu Washington DC e ver a exposição de Andy Warhol naquele lugar, naquele museu. E hoje praticamente fui rever. E quem me conhece muito bem sabe que eu sou fanático por Andy Warhol, já li a biografia dele, tenho, como já mostrei várias vezes aqui, o livro pesadíssimo de suas... Opa, tá dando reflexo. De suas polaroides, que mostra a história de quem é quem, com uma grande foto dele aqui, dando reflexo. O livro pesado pra cacete. E suas obras maravilhosas. Então, hoje eu resolvi ir. Uma exposição ótima. Fiquei desapontado só com uma coisinha que eu vou falar ao final desse vídeo, mas valeu muito a pena. Mas para quem não tá ligado, quem foi Andy Warhol? Ele foi o pai da pop art. É um artista que se tornou conhecidíssimo por fazer cópias. Tirar uma foto, depois fazer uma xilografura e fazer cópias em diversas cores, com diversas marcas e principalmente com as sopas Campbell, que ele levou a sopa, uma simples latinha de sopa, à categoria de obra de arte. Infelizmente já não está mais entre nós, mas deixou a sua marca que será eterna. E como vocês estão vendo nessa foto aqui, que também foi a foto de capa, a exposição abre com esse painel enorme, com várias xilografuras de uma foto de uma vaca. Olha só, coisa simples, corriqueira, transformada em arte. E se vocês veem bem, tem uma vaca de uma jaqueta rosa aí. Brincadeirinha, brincadeirinha. Um painel enorme, enorme logo na entrada, para realmente chocar a pessoa, chocar o espectador. Depois, várias xilografuras, como essa aqui de Mao Tse-tung, que ele, como eu já falei, Andy Warhol fotografou e trabalhou com quem era quem do seu período, do seu tempo. Coisinhas um pouco mais macabras, como esse esqueleto, mas também toda fora de foco, etc e tal. Sou franco dizer que eu nunca tinha visto essa pintura e não me lembro dela no museu em Washington. Ah, pintura e painel controversíssimo, uma das suas últimas obras. Se vocês repararem bem, em cima da foto de Cristo, do desenho de Cristo, melhor dizendo, está escrito The Big C. Muitos acharam que era The Big C, The Big Christ. Não, pessoas cheirosas. É uma alusão à praga do HIV. O câncer gay, como era dito na época, o grande câncer. Então, essa obra, um painel também enorme, foi muito controversa para o seu período. Como todo mundo sabe, Andy Warhol era o editor e o criador da revista Interview, uma revista que mostrava os famosos da época. Claro, ele gostava de todo mundo que era famoso e transformava as pessoas em pessoas famosas, os 15 minutos de fama. E aí nós temos uma foto do original que parece que é escrito à mão, mas não era impresso como deveria ser. E é uma entrevista com Liza Minnelli, uma dos seus ícones, vamos dizer assim. Chaptura vir isso de novo. Ah, e não podia faltar a minha queridinha Candy Darling. Eu lembro desse jornal. Candy Darling teve que entrevistar Salvador Dalí. Eu li essa passagem também na famosa cadê aqui? Deixa eu pegar. Na famosa biografia que eu já falei várias vezes. Inclusive eu vi o original dessa foto daqui do livro, que é essa daqui. Então, eu estava dizendo que Candy Darling teve que entrevistar Salvador Dalí e ela estava totalmente perdida, não sabia o que fazer. Aí Warhol disse para ela, seja você mesma. E ela se soltou e foi muito bem. As famosas cópias. Ele pegava a mesma foto e fazia várias cópias em várias cores. E os colecionadores ficavam loucos, porque eles queriam todas. Mas muitas vezes uma obra era comprada por uma pessoa e por outra, e se separavam. Mas graças ao museu, várias delas foram reunidas. Ah, aqui nós temos as famosas
polaroides nesse vídeo que eu tô passando aqui pra vocês, que são as polaroides que aparecem nesse livro monstro que eu já cansei de mostrar pra vocês. São polaroides de quem é quem deveria estar. E obviamente vai de Candy Darling, a minha musa, a Pelé, a Muhammad Ali e outros famosos do período. Maravilhoso ver essas polaroids. E pensam que são só essas? Não, tem muito mais. Na outra parte do museu tinha um segmento dessas polaroids. Fantástico. E as famosas camisetas, que ele também fazia suas camisetas em serigrafia. Olha que fantástica essa camiseta, que foi uma que apareceu na abertura da MTV nos Estados Unidos. Maravilhosas. Claro, ele não fazia só camisetas com seu rosto, ele fazia camiseta com o rosto de pessoas famosas também. Aí vocês têm Keith Haring, que infelizmente também nos deixou, e que era um artista de rua americano, nova-iorquino. E olha que fantástica essas camisas. Pena que a FAP não colocou à venda umas copiazinhas lá. Seria chaptura ter isso como presente. E até mesmo pessoas que viveram bem antes do tempo de Andy Warhol também foram trabalhadas. Olha essa foto de Beethoven que ele fez depois em xilografia e reproduziu e mudou as cores. Tem até a partitura da música em cima, muito legal. Veja só, tudo é arte, basta você ter criatividade. Claro, Deb Harry, Blonde. Blonde, que era uma das queridinhas de Andy Warhol, que vivia na fábrica de Andy Warhol. Maravilhosa, eu fico até emocionado. Ela sempre estava lá e também ganhou várias fotos, inclusive várias polaroids de Andy Warhol. E o famoso diretor Alfred Hitchcock. A minha favorita dessas duas fotos é essa que está em preto, porque parece que teve um destaque maior. Mas são duas obras que se complementam. Então, quando as pessoas compravam essas obras, elas acabavam comprando duas ou três para fazer a sequência, para não se separar. Mas como eu falei anteriormente, às vezes se separavam. Michael Jackson, quando ainda era bonitinho, antes de se destruir, também aparece. Eu lembro que na exposição de Washington tinha mais fotos de Michael, só trouxeram essas duas aqui, não sei porquê. E obviamente, como sempre, Liza Minnelli, que era também uma das queridinhas na fábrica de Andy Warhol, como ele chamava o seu estúdio. Era uma das amadinhas de Andy Warhol, sempre presente. Liza Minnelli. Uma foto de Andy, quando ele era bem mais novo, saiu meio com reflexo, que é um dos senões que eu tenho que fazer sobre essa exposição, que a iluminação muitas vezes não deixava você fotografar de maneira correta, o ângulo ficava difícil. Deviam ter pensado numa iluminação diferente, mas é outra história. Mas aí dá pra vocês verem uma foto de Andy quando ele ainda era novo. Ah, esses balões são fantásticos. Por quê? Porque na Factory, como era chamada o espaço de Andy, em Nova York, ele fez uma exposição onde as pessoas interagiam com esses balões. Alguns foram roubados. E obviamente esses não são os originais, porque eu acho que não ia durar tanto tempo assim. Mas você podia interagir com esses balões e vê-los flutuando de maneira bem delicada. Muito interessante. Imagina você ir numa festa que tem esses balões enormes flutuando ao seu redor. Só Andy para ter essas ideias. E mais uma vez, né, euzinho com a foto da minha musa Candy Darling, como amo Candy. Claro, e não podia faltar também Velvet Underground, que foi a primeira banda de Lou Reed, que o Andy teve uma certa influência, inclusive colocando a Nico para cantar com eles. E a capa famosíssima do álbum de Velvet Underground foi essa banana que aqui está. O outro senão que eu tenho é que não trouxeram esta coleção. Essas várias latas de sopa Campbell que postas juntas parece que é um grande painel. Não trouxeram. Essa que aí está não é. Tanto que se vocês separarem bem, ela tem até como se fosse uma alça assim. Não é de Andy Warhol, mas não é a que se transformou em monumento de arte. Sensacional essa peça. Se vocês separarem bem, pessoas cheirosas, há espaços onde há perfumes da Maison Dior. E realmente são perfumes daquela época mesmo. Imagina transportá-los, o cuidado para não quebrar. Eu estava com um amigo meu, ele disse, vou ver que nem é perfume mais, deve ser água. Eu falei, não, são perfumes mesmo, que eu já li sobre isso. Nunca foram abertos.
Uau! A famosa foto de Elvis Presley, toda meia assim fora de foco. É um painel enorme, pessoas cheirosas. Eu lembro que quando eu vi esse pela primeira vez, eu falei, uau, não esperava que fosse tão quente. É realmente grande, deve ter uns 3 metros de altura. Imagina o estúdio, o local de trabalho de Andy para fazer essas masterpieces. A famosa foto de Marilyn, quem nunca viu essa foto de Marilyn? Fantástica, trabalhada com várias cores, várias, vamos dizer assim, nuances de cores, vários sabores. Victor Hugo. Era um cara que eu não sei o que era, mas ele vivia entre eles. Era meio garoto de programa, boy de encontro. Ele vivia da fama. Não se sabe muito bem o que ele fazia ali na factory, na fábrica. Mas como ele era bonitão, como ele era sedutor, ele via lá pegando tudo e a todos. E aproveitou da fama de Andy para também se tornar famoso. E todo mundo sabe que com a morte de Andy Warhol, ele tirou do namorado de Andy, num período, algumas obras, sumiu com elas e não se sabe o que fez. Desapareceu como ele também desapareceu. Era meio escroto. Enfim, pessoas, uma exposição que se fosse para dar nota de 0 a 10, eu daria 11, porque foi uma exposição maravilhosa. Teve esses pequenos senões que eu até entendo, talvez transporte, o perigo de trazer uma obra tão valiosa, tirá-la, segurança, enfim, eu entendo, mas poderia ter trazido. Mas, no geral, foi maravilhosa. Principalmente para pessoas como eu, que ama pop art, que ama esse período, que ama Andy Warhol, que lê muito sobre ele, que lê muito sobre pessoas, ícones do período. Foi um dia muito prazeroso. Tá, acho que tá dando para notar até que nesse vídeo que eu tô falando assim meio, totalmente excitado, no bom sentido. Ok? Então esse foi um videozinho de hoje, falando para vocês. Se quiserem ir, vai ficar na exposição da FAAP até 30 de junho. Ainda dá tempo e vale muito a pena. Ok? Esse foi o videozinho de hoje. Beijo na alma. Tchau, tchau.